E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui mais uma vez para mais um episódio da Sã Doutrina. Hoje a gente vai ler as Escrituras e buscar compreender juntos sobre o que Jesus continua falando lá em Mateus 5. E hoje nós vamos ler aí Mateus 5, do versículo 33 até o 42. Danilo, lê para nós aí. Só se for agora. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Notem que o Senhor ainda não mudou de assunto, queridos. Ele está falando sobre como a nossa justiça pode exceder a dos escribas e fariseus. Exatamente. E qual era a prática dos fariseus? Para a gente entender as práticas e o desvio da verdade, a gente precisa entender a lei do juramento. A lei do juramento, expresso em Êxodo, Levítico, Números, ela fala sobre o juramento a Deus, que era quando eu fazia votos a Deus e, por algum motivo, eu não cumpria. O nome disso é perjúrio. É também... Como é que é o nome daquele pecado da pessoa que não faz o que promete? Procrastinação. Perfidez. Procrastinação fica Eu só tô protelando. falando A procrastinação vai me tornar um pérfido. E eu lembro mesmo. bem porque eu fui corrigido nisso. Massa. É um perfidez. Aí eu assumi um compromisso com o Danilo e eu não vou poder cumprir. E eu não dou nenhuma satisfação. Não tá nem aí. Não tô nem aí. Largo pra lá. A palavra define isso como pecado. Então é porque Deus se importa muito com a palavra do homem? Exatamente, é isso mesmo. Deus se importa sim com o homem ter uma palavra só, assim como ele tem uma palavra só. Sobre sua palavra, Deus chega a dizer que a chuva cai sobre a terra e depois volta para o céu. E tão certo quanto isso acontece, a palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. Ele diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras não passarão. Ele diz que nenhum tio ou i da lei se passará até que tudo seja cumprido. Não vai ser deixado de lado. Então, essa é a importância que Deus dá para a palavra. Então, você tinha os juramentos para com Deus, que dizia sobre a responsabilidade que o homem tinha de, uma vez jurado, cumprir os seus juramentos. E ele fala de um outro hábito que havia quando eu chamava Deus para ser testemunha de algum empenho que nós tínhamos feito. Nós jurávamos ao outro algum tipo de compromisso, uma aliança, ou uma verdade, ou num testemunho contra o outro eu jurava perante o juiz. Esse testemunho era um convite a Deus falando assim: venha ser testemunha entre nós dois do que está sendo falado. E qual era a pena da lei, a consequência do perjúrio da pessoa que não cumpriu o juramento ou que jurava falso? Lê para nós aí, Gladys, Deuteronômios 19, 16 ao 19. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Então eu vou colocar sobre o outro, seria aplicado sobre o outro a penalidade que ele pretendia que aplicasse sobre o acusado, caso ele fosse uma falsa testemunha.
Na lei do Senhor, manos, a terceira lei do Senhor era de não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Eu lembro de uma prática que tinha na garotada lá, que cresceu comigo naquela época, que a gente falava assim, aconteceu isso, isso e isso. Aí um perguntava, pô, diante de Deus? E aí você pensava, uai, porque diante de Deus era o seguinte, não pode mexer. E rapaz, você acredita que tinha uns que na hora que se perguntava diante de Deus, o cara Tremia. tremia na base? Temor, né, filho? É. De E eu, Deus depois você de velho, zomba. vi isso acontecer com outras crianças, falando, não, pai, diante de Deus, eu nunca fiz um negócio desse. Tal. Eu já vi pessoas, mano, pessoas adultas, homens, vim confirmar um assunto, e às vezes um assunto vão, e vim diante de Deus que eu tô te falando aqui. Pois é. Rapaz, Isso era, segundo a lei, o jurar em nome de Deus. O terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão, porque Deus não irá considerar inocente quem fizer isso. Uhum. É por isso que Jesus fala que de toda palavra frívola que o homem preferir, ele vai prestar conta Ele no vai dia do prestar juízo. Exatamente. Já no nono mandamento, ele fala, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então, duas leis do decálogo citadas nessa abordagem de Jesus. Mas a gente não está falando da abordagem de Jesus ainda, a gente está falando da lei. Então, o perjúrio era quando eu tomava o nome de Deus em vão, e a consequência era que a penalidade que eu pretendia para aquele a quem eu acusava, no caso de um falso testemunho, essa penalidade recairia sobre mim, e assim eu tiraria o mal do meio de nós. E, você falou assim, a gente não está falando da fala de Jesus, mas da lei. Mas Jesus deixou claro, ele não veio para anular ou para mexer na lei. Ele veio cumprir a lei. Então, a lei, ela é tão parte da fala de Jesus quanto qualquer outra coisa. Ele vai, inclusive, ensinar como a cumprir esse mandamento. Exatamente. Certo? Então, ó que interessante aqui. Segundo um rabino de São Paulo, eu não vou citar nomes aqui, porque não temos autorização dele para isso, ele ensina que existe uma diferença clara entre promessa e juramento. Ele diz assim, a diferença da promessa para o juramento é bem distinta uma da outra. E uma de suas principais diferenças é que, enquanto a promessa depende do ser humano ir em sua busca, ele precisa ir atrás dela, conquistar e tomar posse para recebê-la, o juramento faz com que a promessa vá atrás da pessoa. Caraca. Esse é o entendimento judaico hoje sobre isso. Para você entender a força da promessa e do juramento. Há uma diferença clara. Quando eu prometo alguma coisa, eu vou então ter que empenhar o meu esforço para que aquilo aconteça. Mas quando eu juro diante de Deus, aquilo pelo qual eu jurei me busca no processo. Sim. Não. Aí todo... Como é que é o pecado que a gente estava falando ali? Por perfidez. Então aí, de fato, eles estão se defendendo da tal da perfidez. Cara, porque... Nossa, qual é o objetivo disso aí, manos? É restaurar o temor que havia quando a lei foi dita. Exatamente. Quando a palavra então, imperada. era tão sério que o homem que fosse uma falsa testemunha ou jurasse e não cumprisse, ele poderia sofrer o dano até de apedrejamento pelo que ele tinha passado, pelo que ele tinha feito. E esse era o temor que as pessoas tinham na hora de citar que estavam falando algo diante de Deus. E o barato é que até nos dias de hoje, mano, quando você pega uma pessoa que não tem palavra, até no meio ímpio, ela é descredibilizada. Como que Deus vai ter parte com alguém que não cumpre a sua palavra, que não cumpre com o seu empenho da palavra? Como que Deus vai ter parte com a pessoa que abandona o que é princípio? Simplesmente por um ideal, por um desejo, por uma fantasia ou até mesmo por uma frustração? Em um texto sobre juramento no site churchofjesuschrist.org, de uma congregação aqui do Brasil, os irmãos colocaram lá que juramento, conforme usado nas Escrituras, significa um convênio sagrado, uma promessa sagrada feita. Por quê? Essa promessa era feita a Deus ou diante de Deus. Deus era a testemunha. E aí eu me lembro do texto de Malaquias falando do convênio ou da promessa que é feita diante de Deus em relação ao casamento.
Por isso que todo aquele que abandona a sua mulher ou abandona o seu marido, Uhum. incide num pecado de perjúrio diante de Deus. Exatamente. Essas coisas, Cris, perderam tanto o sentido dessa questão de estar perante o Senhor, porque, me corrija aqui, antigamente a gente tem o hábito das pessoas falarem assim, não, antigamente a gente apertava a mão e decidia um negócio e era aquilo ali. Hoje não, hoje você tem que fazer num papel, assinar, porque se o cara não cumprir com o que ele prometeu com você, você tem como processar ele, você tem como ir contra. Mas antigamente não, existia uma palavra empenhada. Danilo, eu empenho a minha palavra com você. O impacto ainda sobre a nossa sociedade é tão forte que o artigo 572 do decreto 44.129 de 61, que compõe o Código Penal, ele diz assim: se o depoente declarar que prefere prestar o compromisso de honra, a fórmula do juramento é essa: juro pela minha honra que hei de dizer toda a verdade e só a verdade. Item 3. A recusa em prestar o juramento equivale à recusa de depor, devendo o juiz advertir o depoente da cominação aplicável. Ou seja, a lei hoje prevê uma pena para quem não for fiel ao juramento. Você vê como é que aquilo que o Senhor nos ensina na lei dele influenciou toda a nossa sociedade. Entender a diferença entre promessa e juramento cai na hora que Jesus nos ensina a praticar a lei. Quando em Mateus 5,33 Jesus fala disso, ele está olhando para uma prática que havia entre os judeus. Eles tinham o hábito de falar coisas e não cumprirem, ou de testemunhares contra os outros para condená-los e até enviá-los à morte. Foi assim que fizeram com Jesus. Você vê na descrição do julgamento de Jesus homens que beijavam, assim, juravam em nome de Deus e falavam, ele disse isso assim, assim, assado. E isso servia como testemunha até para alguém ser morto. Jesus, então, ao se sujeitar àquele tribunal, se sujeitou a um tribunal falso que estava, inclusive, profanando o nome do Senhor. Tomando o nome de Deus em vão. Caramba, cara, é muito profundo isso, porque o 34, 35 fecha no 36 aqui com uma força muito grande, cara. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra, não jure por nada. E ele termina falando no 36 aqui, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Porque você não tem controle de nada. Como você pode jurar sobre alguma coisa? Então, se você quer ser Deus, escribas e os fariseus, você não jura, você depende de Deus, você precisa depender de mim. E não jurar nada, simplesmente servir. Você vai dizer sim ou não. Assumir o seu papel de servo. Muitos daqueles homens religiosos da época, manos, falavam envenenados por falsidade e por inverdades. Falavam com o intuito de enganar. Emocionados. De ganhar a discussão. Sabe? Emocionados não, animosidade. Animosos. Cheios de animosidade. E aí, com os seus discursos inflamados e jurando e tal, eles conseguiam levar um monte de gente para o buraco, né? Porque as pessoas acabavam acreditando nisso como se houvesse uma prática de temor do Senhor, mas não havia. Cara, faz todo sentido esse texto para mim agora, porque... Agora, olha só, desculpa aqui, mano, só para me concluir essa ideia. Isso não se aplica somente para o cara que tem alguma projeção religiosa. Qualquer homem, em qualquer esfera profissional, que promete e não cumpre, perjura. É pérfido. Um prevaricador. Pode falar, Manão. Não vou falar nada. O Glaston já respondeu, porque o Senhor dá aqui a receita do bolo. Aqui, querido, só o sim ou não. Você não precisa de mais nada além disso. Você não precisa jurar, você não precisa fazer trato. Você só tem que cumprir aquilo que você falar. Cumprir com o seu papel de homem, cumprir com as suas obrigações. E Tiago repetiu exatamente essa fala de Jesus. Tiago 5,12 fala assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Aí, ó. E que necessidade que nós temos de jurar alguma coisa uns pelos outros? Nós estamos cheios do Espírito de Deus.
Se somos cheios do Espírito Santo de Deus, Não, que necessidade temos de jurar nós já por temos- qualquer coisa? Já temos um pacto mútuo. O que eu fale, ou qual compromisso que eu assuma que não é diante de Deus hoje? Exatamente. E que eu não tenha que cumprir o meu sim ou o meu não. Bom, algumas pessoas falam assim, Jesus disse que não veio revogar a lei, mas agora fala contra o juramento e a lei falava a favor do juramento. Não, a lei não fala a favor do juramento. Em momento nenhum a lei diz assim, você tem que fazer juramento. A lei diz assim, se você fizer juramento, Cumpre. você precisa cumprir. Até Então a lei não estava trabalhando sobre fazer ou não fazer juramentos. Ele estava falando sobre cumprir ou não cumprir o que jurou. Exatamente. Jesus agora vai nos ensinar isso no texto de A Mateus. responsabilidade do juramento era a pessoa que fazia. Exatamente. Não foi uma ordem que Deus determinou. É. Aí Jesus vai falando, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não jurarás falso. A lei era essa. Não era que você tem que jurar, era não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, digo a vocês, de modo algum jureis. Não fique fazendo promessa, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Uhum. Isso também era uma prática deles. Nem pela terra, por ser estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Se você não tem controle sobre nada, então não jure. Porém, o teu falar seja, se sim, sim. Se não, não. Eu vi um irmão dizer que o primeiro sim é quando eu abro minha boca. O segundo sim é quando eu executo aquilo que eu disse. O primeiro não é quando eu abro minha boca. O segundo não é quando eu mantenho o não que eu disse. É quando eu não faço aquilo que eu disse que eu ia fazer. E eu vou ser sincero com vocês, manos. Eu encontrei, no meu processo de conversão, eu encontrei uma força adicional ao assumir o compromisso de nunca mais fazer de novo. Algumas vezes que eu confessei pecado, eu terminava assim com a minha esposa, com meus filhos. Papai te pede perdão. E papai nunca mais vai fazer isso de novo. Não fiz isso confiando no meu comportamento, mas confiando no poder do Espírito Santo, que é capaz de me salvar de uma prática de vida pérfida, de perjúrio. E eu fico olhando, porque quando o senhor fala aqui dos judeus, mano, é uma necessidade que tinha de colorir onde era preto e branco. Uma necessidade, muitas vezes, né, de florear onde o trem é simples, cara. A gente não precisa de muita coisa. Pessoas como eu, que gostam muito de falar, gostam muito de gesticular, eu preciso ter um cuidado com esse troço. Porque, eloquência, né? Cara, porque é uma simplicidade do falar menos. Então, vamos lá. E aí, Tiago fala assim, que a gente tem que ser pronto para ouvir Tardio para falar. e tardio no irá. Aquele que fala menos, ouve mais. Aquele que fala menos e ouve mais, automaticamente, mano, não vai jurar falso, não vai fazer compromisso que não consegue cumprir. Por quê? Porque precisa ouvir o Espírito Santo para poder dar uma resposta. Não pode agir com emoção. Qual a importância que vocês veem hoje, mesmo no meio chamado cristão, do peso da minha palavra? Quanto compromisso as pessoas têm com a palavra hoje? As pessoas... A maioria da nossa sociedade. Pensa comigo, que mesmo as pessoas que se dizem cristãos, elas acham normal alguém não cumprir aquilo que disse que ia fazer. É que tem um monte de inclinação, né, Eric? Tem gente, por exemplo, que cumpre a palavra por uma questão de ego, por um padrão de status, um padrão social. Tem pessoas... Uma tradição familiar. Tem pessoas que não cumprem a palavra porque, de fato, são sem vergonha, de fato gostam de enrolar os outros, de fato gostam de trazer problemas para as pessoas. Tudo depende da inclinação do coração, mas o cumprir a palavra hoje em dia não tem um significado por princípio do que Deus falou ou não falou. Só aquele que é cheio do Espírito Santo que consegue compreender isso, porque quem não compreende faz por alguma inclinação carnal e não por algo espiritual. Por um reconhecimento, né? E quando eu faço isso por mera tradição familiar? Carnal, mano. Eu desfruto de um bem-estar consequente dessa postura minha, lógico. Assim como eu vou ter alguns problemas também. Mas não é isso que move a vontade de Deus. Porque a parada é quem é o centro do assunto, quem é o centro da situação. A motivação. Né? Então, se o centro é Cristo, é santo. Se o centro não é Cristo, não é santo. Provérbios 20, amados. Eu vou ler a partir do 24 para vocês entenderem um pouco do pensamento de Deus sobre esse assunto. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor.
Como, pois, poderá o homem entender o seu próprio caminho? É uma pergunta. Com base nisso, ele continua no 25. Nossa. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e só pensar depois de fazer o voto. Olha o que ele diz. Como é que um homem de verdade deve se postar? O rei, sábio, joeira, expulsa, penaliza os perversos e faz passar sobre ele a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do teu corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade ele sustenta o seu trono. Manos, não mudou de assunto. Só para você não achar que Salomão era esquizofrênico e cada versículo desse era um assunto diferente, não mudou de assunto. Exatamente. O tamanho da misericórdia do Senhor, né? Porque o Senhor traz ali, ele traz o martelo, mas também traz a solução, traz a paz. E aí ele continua ainda no assunto, no versículo 29 e 30. Ó. O enfeite, a ornação, o ornato dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos é a sua sua experiência, sua cabeça branca. Isso se for construído de acordo com a vontade do Senhor. Tá? A Bíblia diz que as cãs, quando no caminho do Senhor, são a glória de Deus. Versículo 30, ainda falando sobre esse assunto. Ele está dando aqui a solução de como resolver o problema. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Mais íntimo do corpo. E lá em cima ele começa falando sobre esquadrinha, o mais íntimo também. Ó, ele repetiu, Salomão, Eclesiastes também é Salomão, né? Eclesiastes 5, eu vou ler a partir do versículo 2 aqui. Ó. Ele fala assim, ó, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Para quem acha que procrastinação não é pecado, lê de novo essa parte, por favor, Gladys. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Uau. Glória a Jesus. Forte, né? Nossa. E Salmo 112, o que diz lá sobre esse assunto? Na verdade é 116. Salmo 116? Eu anotei errado aqui o Salmo, não é 112 não, é 116. 116. O salmista, ele começa, né, falando sobre como ele ama o Senhor, e aí lá no 12 ele fala assim, o que daria eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomaria o cálice da salvação e invocaria o nome do Senhor. É algo que ele vai fazer. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Salmo 116, do 12 até o 14. Quer ver um outro salmo que pega pesado com esse assunto? Eu vou ler, vocês adivinham o número? Não pode adivinhar, não. Não. Né? Então tá bom. Eu vou ler e vocês, vê se vocês lembram o número aí. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Tabernáculo não é o lugar onde se pratica a religião, não. É a morada, tá, queridos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Primeiro ponto, aquele que vive com integridade. Um homem que fala e não cumpre o que falou é íntegro? Não.
pratica a justiça. Alguém que não cumpre o que disse que ia fazer. Pratica a justiça, mano. E de coração fala a verdade. Alguém que não cumpre o que falou, fala a verdade? O que não difama com sua língua, olha a falsa testemunha aqui, e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, que aos seus olhos tem por desprezível o homem réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Tem uma tradução que diz assim, aquele que promete e ainda que com dano próprio não deixa de cumprir o que prometeu. Que não empresta seu dinheiro com juros e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder não será jamais abalado. Quão importante para Deus é você cumprir aquilo que você disse. Não cumprir algo que você disse que ia fazer ou prometer e não realizar, ou jurar e não cumprir o juramento, não é um pecado que pode ser aceito. Não é simplesmente uma questão de caráter. É uma ofensa contra o caráter de Deus. E o Senhor nos ensina... Hã? Não consegui É Salmo 15. É o 15? É Salmo 15. É. Salmo 15. E o conselho de Jesus para lidar com esse pecado é o entendendo a minha limitação, a minha fraqueza, a minha incapacidade de controle sobre qualquer coisa na minha vida, eu não jurar por nada. A minha falência, né? A minha falência absoluta. Eu tô Não falido, é só cara. financeira, não, é moral, é intelectual. Reconhecendo a minha total miséria, eu jamais vou jurar, para não correr o risco de ofender o coração de Deus. Eu não juro, não é porque eu não possa cumprir. Porque um soberbo pode achar que pode cumprir, então se sente na liberdade de jurar. Eu não juro para não correr o risco de nenhuma forma de ofender, de tomar o nome de Deus em vão, de ofender a Deus. E a simplicidade de Jesus. Você não consegue tornar um cabelo branco ou preto, velho. Você não tem controle sobre quanto você envelhece num dia. Só depende, bicho. Então, faz o seguinte, corrige só seu coração. Quando você falar sim, é sim. Quando você falar não, é não. Quando você precisar se retratar, não aceite se retratar sem um dano próprio. E tem uma postura. Tem uma postura adequada. Sim ou não? Porque tem aqueles que ficam em cima do muro também. Qual é a maior dificuldade das pessoas, por exemplo, em se retratarem, pedir perdão ou em ressarcir o dano que causou? Não querer se humilhar. Não querer ser exposta. Não querer sofrer o dano da retratação. Retratação implica em dano a quem está se retratando. Humilhação e daí o prejuízo. Eu te causo um dano. Aí eu falo, não, mano, eu vim aqui me retratar com você. Eu vou arcar com o dano. Aí você, sendo meu irmão, diz assim, não, mano, eu não quero que você tome nenhum prejuízo. Eu te perdoo disso. Mas a minha disposição era de sofrer o dano por causa do dano que eu te causei. E aí você entende por que Jesus vincula esse assunto ao próximo. Porque no próximo ele vai tratar sobre vingança. E a vingança consistia em que eu exigisse que fizesse com você aquilo que você fez comigo. Jesus muda o fluxo. Se eu te causei um dano, primeiro, esse dano foi sem querer. Eu não queria ter causado, mas eu causei. Então, meu dever é te ressarcir o dano. Meu dever diante de Deus. Juramento compulsório e involuntário. Foi um acidente. Mas eu preciso... Mas é minha responsabilidade. É responsabilidade Mano, minha mesmo. eu vou lhe ressarcir o que eu devo. Não existe culpa, mas existe responsabilidade. Aí o meu irmão, cheio de misericórdia, me diz, não, mano, você não vai me ressarcir, porque isso vai causar um dano à sua casa. E você é meu irmão. Eu não posso estar em paz com isso. Então, você está perdoado. Que tipo de comunidade que nós poderíamos praticar isso, manos? Quanto poder de Deus há numa comunidade que vive isso diariamente? Essa semana eu estava ouvindo uma irmã e ela estava contando que num determinado momento, onde ela confessou um determinado pecado que ela tinha cometido, além das agruras normais, da dor do pecado, ela passou por algumas exposições que na época eram necessárias.
Mas ela também viu alguns afastamentos que não eram necessários. E alguns comentários que, além de não ser necessários, eram proibições do Senhor. Era maledicência. Fofoca. Então o dano foi causado. Mas o que se espera de alguém que ouve, por exemplo, um pecado do irmão? A Bíblia diz, o amor encobre multidão Multidão de pecados. pecados. No momento que o meu irmão abre o coração dele comigo, é meu dever garantir a ele que ele está protegido, abrigado. E ligar ele de novo. Isso é fruto de uma aliança que foi feita entre eu e Deus, eu e o meu irmão diante de Deus. Isso mesmo. Então, quando eu pego algum segredo, algum particular, alguma confissão do Danilo, e exponho ao Glaston, porque o Glaston é muito meu amigo, eu estou quebrando uma aliança feita diante de Perante Deus. o Senhor. Porque, segundo as Escrituras, essa aliança de irmãos, o amor encobre multidão de pecados. Isso não me impede de ensinar o Danilo. Danilo, Sim. quer ser curado, filho, disso? Quero. A quantidade de luz que você colocar sobre o assunto É o tanto de cura que é o vem. tanto de cura que você vai receber. Exatamente. Mas a minha postura, a minha posição nessa comunidade santa é de proteger o meu irmão. É de guardar ele. É de aliviar ele da culpa e da carga do pecado que hoje corrói o osso dele. Trazer ele para um ambiente onde toda a sobrecarga e o cansaço vai ser eliminado. Quando nós conhecemos Jesus e fomos colocados em Cristo Jesus, pelo arrependimento, batismo e dom do Espírito, nós entramos no Shabbat de Deus, no sábado do Sábado Senhor, do Senhor. no descanso dele. Hebreus. O que eu vivo dentro do Shabbat que não está diante de Deus? Qual palavra minha não está diante de Deus agora? Até porque o espírito dele habita aqui. Aquele que entrou no descanso tem um espírito. Então não tem como ter uma palavra fora disso. Eu lembro de uma vez, numa determinada reunião, que estava se discutindo por que nós marcávamos o retiro, as pessoas assumiam compromisso e pelo menos uns 15% das pessoas não iam. Não davam satisfação e não pagavam. E nós tínhamos comprado mantimentos, recursos para aquele retiro e agora... Despesa, prejuízo. Aí na época eu lembro e falei assim, mano, o nome disso é perfidez. Aí assustou, os irmãos falaram, pelo amor de Deus, Eric, que pesado esse negócio, porque o cara não foi no retiro, é perfidez? Não. Porque ele não deu satisfação. Ele disse que ia fazer, deu sim, não sim. deu nenhum não fez nenhuma retratação. Não pediu nem uma liberaçãozinha. E foi. O meu dever, porque tudo que eu faço é diante de Deus, assim, irmãos, eu não vou conseguir ir. No mínimo Mas, retratar. A minha inscrição está paga para que eu não cause prejuízo aos meus irmãos. É isso mesmo. É lógico que os irmãos podem falar assim, não, querido, você está liberado. perdoado, você está liberado. Exatamente. Deus quer restaurar o temor dele em nossas comunidades, mano. Uma comunidade cristã, ela não se caracteriza pela quantidade de rituais que ela tem. Uma comunidade verdadeiramente cristã se caracteriza pelo padrão de cumprimento da lei que ela experimenta. E tire da sua cabeça que isso é legalismo. O cumprimento da lei é o que Jesus veio para fazer. Ele disse, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei e os profetas. Se você chama Jesus de Senhor, se eu chamo Ele de Senhor, e nós nos negamos a cumprir a lei, a compreender a lei, nós não entendemos nada sobre o Evangelho. E o que se chama de comunidade cristã hoje são comunidades religiosas que professam cristianismos, mas negam o poder de Deus em suas práticas de vida. Você está falando ainda dentro do juramento, eu estou lembrando de Zaqueu. Porque do nada não foi do nada, né? Ele fala, Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho, repartir metade com os pobres. Aquele e aquele defraude, devo dar 4 vezes mais. Ele fez ou não fez um pacto com o Senhor? Ele não fez um juramento com o Senhor? Eu creio que a consciência de Zaqueu foi transformada quando ele percebeu que toda a minha vida está diante de Deus. Eu não posso mais continuar sendo o mesmo homem. Qual é o problema das comunidades religiosas que professam cristianismo, mas são meras comunidades religiosas? É que a presença de Deus, assim como no templo, nessa época de Jesus, já não habitava mais dentro do templo. No livro de Ezequiel mostra o momento em que a glória do Senhor sai do templo e some, e vai embora.
Então, naquele momento dos dias de Jesus, haviam todos os rituais que a lei previa sendo praticados. Havia todas as estruturas do templo sendo praticadas. Mas a glória do Senhor não estava mais naquele lugar. Caramba. Quando uma comunidade cristã, chamada cristã, perde o temor do Senhor nesses detalhes simples da sã doutrina de Cristo Jesus, é como se a glória do Senhor te saísse do templo. E agora, não há mais vida ali, só rituais. E o problema não está na comunidade em que você participa, mas na vida em que você decide ter. Exatamente. O problema não está na comunidade que eu, Gladstone, Danilo estamos. O problema está no estilo de vida que nós decidimos ter. Quando não tem nenhum irmão perto de mim e eu estou assumindo um compromisso com alguém que sequer conhece essa doutrina. É nessa hora que é medida a minha fé. E o meu cristianismo. Pensa nisso. Porque o Espírito Santo de Deus agora mesmo está falando com você. É isso mesmo. Ele deseja que você seja salvo. Amém. E o Senhor não quer te salvar dessa comunidade que você está, não. O Senhor quer te salvar de você mesmo. Amém. O Senhor quer te salvar da sua independência dele. Porque depender do Senhor vai te levar para o Shabá do Senhor. Agora, se você ainda lutar achando que você não foi ensinado, que te falaram algo errado, se você ficar se vitimizando, para ser mais específico sobre essa palavra, querido, você não vai encontrar o Senhor enquanto você não tiver um profundo arrependimento disso. E isso não depende da comunidade que você está, depende do seu coração ser entregue totalmente ao Senhor, a sua vida ser entregue ao Senhor. Depende de você fazer sentido no versículo onde em Lucas 14:33. Largar tudo quanto tem para andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. Esse é o ambiente onde essas coisas vão poder ser cumpridas na sua vida. É uma questão de arrependimento, né? Total, cara. As pessoas às vezes botam culpa, cara, na comunidade, nas instituições. Ô, mano, mas olha só. A palavra é a mesma. A Sim. Bíblia é a mesma. O Espírito é o É mesmo. o mesmo. Então, tudo depende da inclinação do meu coração. Não tem a ver aonde eu estou congregando, vivendo. Tem a ver com o meu coração nele. Ninguém vai poder dizer a culpa foi do meu pastor que Não, não me ensinou. mano. Quando eu tenho a verdade, a palavra de Deus e o Espírito. É isso mesmo. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Amém. Que Deus acenda o temor do Senhor em nossos corações. Amém. Que a gente viva o Evangelho como Jesus diz que é para ser vivido o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para a glória de Deus. Obrigado aí por sua participação. Comenta aí, deixe seu like. Compartilhe essa palavra com outros. Aqueles que o Senhor estão acendendo o temor. Deixe o seu testemunho. Isso mesmo. Nos edifique também. Muitas pessoas têm mandado mensagem que tem sido edificada. Nos edifique com o seu testemunho também. Por favor. Fala para nós aí do que o Eterno tem feito na sua vida. Isso anima o nosso coração a prosseguir nessa batalha, viu? Deus seja contigo aí. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço.